no grupo, né? Deixei registrado lá justamente para que aí eu não sabia, aí eu nem fiquei sabendo e, e, e o que que aconteceu, por que que está se falando dessa questão da contribuição. Eu coloquei essa questão da contribuição por conta da necessidade de cobrir os custos da reunião, né? Como eu falei anteriormente, a reunião ela não é gratuita, eu estava arcando com estes valores, e ao momento que eu vi que eu não estava tendo o mesmo retorno, né, onde estava sendo mais uma questão minha de doação, e um excesso de doação, aí já entra um processo até de servilismo, né, porque no momento que eu percebo que ninguém está interessado nessa questão da contribuição e eu ainda mantenho essa estrutura, eu mantenho essa questão do servilismo muito forte, né? Então, e aí eu percebi que eu tinha que mudar essa postura e aí eu estou mudando, né? Tanto é que um dos pontos que eu citei na reunião é que sem a contribuição não teria como manter essa reunião gravada, né? E sobre a questão dos slides, eu realmente vamos ver como é que se sai essas reuniões, dessas duas reuniões agora para frente. Por quê? Porque eu vi que também é uma doação exagerada. Eu acho que tudo é um dar e receber. Então, como eu estou mais dando do que recebendo, eu vi a necessidade de deixar mais livre, né? Essa questão, principalmente de estar fazendo uma reunião muito estruturada quando a gente não tem o mesmo retorno, tá? Então, nesse momento, eu vou deixar a reunião aberta, vou deixar a abertura aqui para não ficar sem nada, mas eu não criei slides para essa reunião, né? E, inclusive, foi um dos pontos que eu senti muito da minha espiritualidade me dando uma cobrança muito forte sobre isso, dessa questão de servir em excesso, né? Que é uma coisa que é muito forte no meu registro de pessoa, porque eu tenho essa tendência de fazer isso, e as pessoas acabam achando que é obrigação, né? Então, a partir desse momento, eu vou deixar mais livre, e aí eu vou deixar vocês também falarem mais, né? E aí eu vou pontuando algumas coisas sobre a questão do próprio discurso, né? E aí tem Gerson, tem Isa, a Claudinha hoje não vai poder participar. Eu acho que a dona Cleide hoje talvez não participe, porque ela também estava com a questão de saúde. E a Rosiane me informou que talvez não participasse mais, porque não estava conseguindo fazer mais o acompanhamento. Então, eu permiti também, eu disse para ela que se ela fosse participar, ela avisasse, né? Mas aí, a partir de hoje, assim, eu vou dar uma confirmação quem é que realmente vai ficar, e quem não ficar, eu vou estar tirando do grupo também. Pode falar. Eu acho super interessante e super válido a questão da cobrança e da sua posição de não optar por fazer os slides. É como você disse, a gente está aqui para se trabalhar, para mudar, e a questão do servilismo, ela pode ser trabalhada também aqui nesse livro, porque eu acredito que faz muito parte do seu eu sou, seja inconsciente ou conscientemente. Então, suas decisões estão 100% apoiadas, e aí para mim faz todo o sentido, é super coerente, tanto a questão da troca, tanto quanto a questão dos slides, do trabalho braçal, dar o tempo, dar o seu entendimento, né? É show de bola, super concordo. E aí, iniciando nesse capítulo 12, né, ele fala muito da questão da gente, eu achei ele caiu muito bem para mim, porque ele já inicia sobre as falsas apresentações, sobre as questões de a gente se voltar, né, de se perceber, e das dificuldades, né, de conseguir lidar com todas as situações de adversidade, né? Eu vi assim alguns pontos assim que mexeram muito comigo, principalmente tem alguns trechos desse discurso que é um dos que para mim mexe muito comigo, porque eu sou muito ligada a essa energia de crística, né, de Jesus, e ele fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos tornar livres, né? E aí ele fala que essa foi uma das maiores profecias, né, que poderia ter sido falada,
né, que foi feita por Jesus, né, que essa questão de você realmente, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito de vida, qual é o meu propósito comigo, o que é que eu consigo ver em mim que eu preciso alterar comportamentos e que eu preciso ver que esse comportamento ele não é saudável para mim. E aí, como eu digo, não é porque a gente já melhorou muita coisa que não existem coisas para melhorar, né? É onde a gente tem que começar a sempre fazer as análises daquilo que a gente precisa alterar no nosso comportamento. Por exemplo, eu percebi muito isso da questão do servilismo na minha vida, né? E é uma coisa muito forte, e a coisa é tão forte que as pessoas realmente entendem como obrigação de eu estar realmente fazendo todo aquele processo, porque é sua obrigação realizar, porque você sempre fez, então é você que tem que fazer, né? Então isso ficou muito forte para mim, assim, me trouxe muito essa vertente da necessidade de perceber o que realmente eu quero da minha vida e o que eu quero alterar e quais são os comportamentos que eu realmente vou começar a trabalhar ele com mais afinco, com um olhar mais crítico, para evitar de manter esse padrão, porque você acaba meio que tirando o seu poder de poder. Exato. É, ainda nessa parte da libertação de todo domínio, né? A libertação de todo domínio externo e interferência somente pode ocorrer através desse reconhecimento da presença eu sou, Deus em ação na vida e no mundo indivíduo. Esses dias eu vi uma postagem que tinha assim: espiritualidade não vai transformar você numa pessoa especial, mas pode destruir o personagem que você usa para fugir da própria mediocridade, que é uma coisa muito viva em mim, de tipo, de sempre usar a minha criança ferida e usar a menina e botar ela como escudo e botar ela como escudo, tá, mas e a minha autorresponsabilidade? Mesmo que eu trate ela. E aí, eu vou sempre ficar escondido nas minhas feridas do passado, eu vou sempre deixar isso me definir, e por medo, por não querer enfrentar, eu vou viver assim. Hoje eu me recuso. Está dolorido, está sofrimento, sim, mas vamos caminhando. Até É, porque não foi eu que decidi. Eu não decido toda vida que eu abro esse livro, eu não decido toda vida que eu leio, que eu quero, que eu me conheço, que eu oro, que eu peço. Eu não decido mudar, então nada mais justo que arcar com as consequências desse ato de mudança. Até porque a gente precisa mudar, a gente precisa se libertar, a gente precisa se libertar desses paradigmas que já vem de toda a crença que é imposto pra gente quando a gente é criança, daquelas coisas que a gente acredita que é, mas na verdade não é. E eu acho que você tem que se descobrir mesmo, entendeu? Você tem que arrancar sua máscara, tirar suas feridas e ir se refazendo quantas vezes forem necessárias. Talvez no próximo estudo, coisas que façam. No próximo estudo, não, talvez até amanhã, coisas que façam sentido para mim hoje, e amanhã já não podem mais fazer sentido e tá tudo bem. O importante é que eu sempre seja verdadeira. sim, é bem Uma, isso mesmo. Porque a gente está num processo muito, eu iniciei esse livro falando muito de uma coisa muito forte, que é chamado autorresponsabilidade, né? sim, Eu sempre pontuei muito isso, porque eu sei a necessidade que e a importância de você ter autorresponsabilidade quando você pega um livro como esse, que ele já inicia dizendo que é um livro de ouro, e de você realmente fazer essa interiorização do ser, porque enquanto você ficar muito ligado nessa coisa do externo, aí as questões, as pessoas, os seres, as situações, você não muda o seu comportamento, porque você vai terceirizando, né? Uma coisa que ele fala aqui no livro, né? Na página 93, ele disse: a princípio, é difícil se manter firme quando as aparentes nuvens pesadas do temporal estão baixas e parem sobre o discípulo. Porém, uma atitude dinâmica, consciente e a atenção fixada na presença
Deus, na presença do Deus interior, é como se um relâmpago faiscasse repentinamente do interior de nuvens tempestuosas, penetrando e dissolvendo a tempestade que parecia tão ameaçadora. Então, você perceber o comportamento, você vai ter esse momento da nuvem, certo? Não vai ser tipo assim, imediatamente aquilo vai desaparecer, mas Sim. você começa a limpar porque você começa a interiorizar aquela informação. Você começa a perceber os pontos em que você está deixando aberto aquela situação de servilismo, no meu caso, no seu caso, a questão da criança interior, né? De sempre estar buscando a criança interior para se justificar. Então, é muito disso, né? Dessa questão da gente buscar essa interiorização dessa presença, porque à medida que você vai lapidando, que você vai percebendo, que você vai notando essas nuances, você vai realmente alterando padrões de comportamento. E as pessoas que lhe conheciam de uma forma, elas olham para você e você não fala como tu mudou, tu tá diferente. Foi o que É, aconteceu. Entendeu? Por quê? exatamente. Porque Hoje eu ouvi, inclusive, de uma pessoa que eu nunca jamais imaginei que essa pessoa fosse dizer isso. A pessoa chegou, olhou pra mim e disse: Nossa, tá parecendo gente, tá com uma postura melhor. O que que você tá fazendo? Aí eu disse: Não falei muito, não. Terapia. Estou na terapia. Estou me trabalhando. perfeito. Sabe? Aí eu disse: Como assim, Brasil? Estou mudando. Olha que ótimo. E é isso. E é isso. Coisas que antes de tipo, eu tive uma reunião hoje e eu jamais imaginei que eu simplesmente ia responder: Isa, você vai fazer a reunião agora. Tá bom, tudo bem. Eu preciso só do CNPJ e vou ver aqui o que não é dele. Pronto. E simplesmente eu não tinha informação nenhuma, não tinha informação de nada. E simplesmente fui com a minha autossegurança, com a minha autoconfiança, coisas assim que eu jamais imaginei que eu seria capaz disso. Eu, assim, hoje é uma grande, enorme vitória para se comemorar com um pastel e um caldo de cana, porque eu jamais imaginei que eu seria tão, sabe? E essa questão é um pouco acima do que tu falou, bem que sim, cadê aqui? No reconhecimento. Bala sumiu de vista. Mas é que ele fala do reconhecimento do eu sou. De tipo, Sim. de você dizer sim. Aqui. No reconhecimento de que eu estou aqui e eu estou já. Surgirão pessoas para nos auxiliar onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo daqueles amigos, né? E eu acho que muito disso vem dessa troca. É aquela coisa, quem é para permanecer fica, quem não sai, porque a gente Sai. tem que estar perto das pessoas que a gente está vibrando na mesma sintonia, que a gente tem os mesmos interesses, sabe? E é muito gratificante ver, e principalmente por causa de você, né, Andresa, que eu já tinha falado, que foi a resposta das minhas orações, da minha espiritualidade, que eu jamais, assim, imaginei de, tipo, imaginar que eu seria tão capaz de parar de me esconder nas minhas inseguranças e começar a botar o pezinho no chão e encarar as minhas dores e dizer eu sou capaz e eu consigo. Isso é importante, muito importante. E aí você vai vendo o seu crescimento diante das situações, entendeu? Uhum. E é aquele pouquinho cada dia. Essa coisa, quando eu falo da gente se reconhecer e de se perceber, eu também tenho uns momentos assim, extremamente estressantes. Agora mesmo eu estava estressadíssimo, porque eu estava com várias questões de trabalho resolvendo, e várias situações surgiram à medida que eu estava ali fazendo as coisas para ver se eu adiantava para poder começar a reunião, e várias coisas surgiram na hora que eu fui sentar aqui para fazer a reunião, entendeu? Então, Uhum. é muito disso, de você, de, assim, independente do que seja, como estiver ou como não estiver, é se comprometer com aquele momento, independente do que Sim. seja. Então, tanto que quando eu disse assim, rapaz, eu vou começar a reunião independente do que seja, eu estou estressada, mas eu vou abrir aqui minhas orações e vou começar, e vocês vão ter que
estruturar aqui para a gente conseguir caminhar. Porque, assim, eu vou fazer também a minha parte de comprometimento, mas eu também vou precisar que vocês me organizem, né? Sim, sim. Porque foi muito necessário. Então, assim, tanto que quando eu abri a reunião, assim, você ainda não tinha entrado, mas eu coloquei lá que eu só ia mexer novamente no celular quando eu finalizasse a abertura, justamente para manter a concentração e chamar o pessoal para cá, entendeu? Porque Uhum, sim. realmente se torna bem puxado, porque assim, quando você inicia um processo de abertura de uma reunião de autoconsciência das pessoas, você também puxa muita egrégora para você. Né, de muita Sim, responsabilidade, porque você não está abrindo só a sua consciência, está abrindo o nível de consciência de outras pessoas. Né? Então, isso tem um peso muito grande, porque você está fazendo uma alteração de comportamento nas pessoas. Ah, você que está alterando o comportamento das pessoas? Não, não estou, porque quem vai fazer essa alteração de comportamento é a própria pessoa. Já dizia Cristo: não foi eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Então, nem Cristo tinha permissão de fazer a cura sem que a pessoa se permitisse a cura. Né? Então, se nem ele, com toda a capacidade, com todo o conhecimento, com toda a hierarquia de luz que ele tinha, ele sabia que não podia fazer, quiçá a gente. Né? Então, essa autoconsciência é muito importante de entender que o processo é individual. exatamente. E também entender que, como é que pode dizer? Não é fracassar, mas que ter certas recaídas faz parte do processo também, até porque você está se reestruturando. Eu me martirizava muito quando eu tinha as recaídas e para mim eu tinha regredido, mas eu acho que a disciplina, a constância é justamente isso. Caiu, aproveita que tá de joelho, pode orar, vamos lá, pede um pouquinho de mais força, se levanta e sacode a poeira e dá a volta por cima. É por aí. Fox, Oi. o que é que tu viu desse capítulo? Corroborando com o que você falou, eu anotei umas partes aqui que ele fala: sejam quais foram as suas condições, as condições que tivemos de enfrentar, não deveis em tempo algum esquecer a verdade, que é o amor, que o amor é o centro do universo, em torno do qual tudo gira, mas isso não significa que devemos amar desarmonia, discórdia ou qualquer coisa diferente do Cristo. Ao contrário, devemos amar Deus em ação. A presença eu sou em tudo, tudo parte presente, porque o oposto ao ódio é o amor, e não se pode odiar em qualquer sentido sem antes ter amado profundamente. É aquela questão da onde você vai dar, sua frequência vai, para você poder se controlar. Como tu falou, estava estressada, mas entrei na reunião, me centrei, fiquei aqui. Ele fala também que através do sexo a humanidade deu toda a sua atenção às aparências externas, atraindo desse modo toda espécie de discórdia e desgraça. Hoje, porém, há milhares que estão chegando ao conhecimento da presença de Deus dentro deles como absolutamente invencível, ao ponto de se estarem gradativamente elevados acima da injustiça, da discórdia, da desarmonia motivada pela criação externa. Enquanto a humanidade e os indivíduos não conservarem sua atenção na presença eu sou, Deus interior, encontram-se cercados pelo indesejável, mas por meio desta presença eu sou, cada um tem o poder de elevar-se acima da discórdia e perturbação dessa criação exterior. A gente cria os nossos medos, os nossos fantasmas, os nossos inimigos, os nossos amigos, o bem e o mal, tudo é uma criação nossa. A gente tem que fazer a dosagem certa, que é o Deus em ação, para poder a gente conseguir entender o que é que está acontecendo. Eu hoje mesmo eu estou me policiando muito para falar dos outros. E como a gente já falou em outras reuniões, não adianta eu estar destilando meu ódio na pessoa e aquilo está me corroendo, aquilo está fazendo mal mais para mim do que para outra pessoa. Então a gente tem que se centrar mais. Ele fala que quando os seres humanos começam a praticar o mal,
No mesmo instante, põe-se em movimento a grande lei universal da retribuição. O que é isso? Causa e efeito. Você fez, você leva. E não podem evitar que ela os assalte inesperadamente, algum dia, em algum lugar, da mesma forma como não podem deter a ação dos planetas. Para a vítima nascente, o castigo muitas vezes parece demorar, mas quando mais retardada for sua chegada, tanto mais poderosamente atuará quando chegar. Não existe um ser humano que possa escapar dessa lei. Eu lembro no cabalhão da causa e efeito, né? Muito de me colocar nas minhas coisas essa lei da causa e efeito. Se eu fizer isso, eu vou causar o quê? Por que eu estou recebendo isso? Eu causei o quê? Eu vou tentar entender. Tanto é que eu fui para algumas reuniões lá no Centro Espírita e mostraram que eu fiz antigamente algumas coisas e por isso eu posso estar pagando hoje por elas. E é isso, a gente está recebendo o que a gente plantou. E para finalizar, ele fala da lei do perdão, que é a porta aberta para se chegar ao coração de Deus. É o princípio básico, o eixo do universo. Aprender a perdoar a si mesmo, né? Não é só perdoar os outros, perdoar a si mesmo. Vocês têm que se perdoar. Peço perdão pelo que eu fiz, peço perdão pelas coisas acometidas por mim. E é muito interessante você se policiar na verbalização, que a verbalização é um negócio muito forte. Às vezes você verbaliza sem querer, você explode sem querer, e aquilo ali gera uma energia não muito legal, né? Então é isso. Causa e efeito. Preste muita atenção no que você faz para você se centrar cada vez mais. Isa, quer comentar mais alguma coisa desse capítulo? Eu queria ver se a minha linha de raciocínio tá batendo com a de todo mundo, porque eu acho essa parte que ele fala muito conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. Eu acho que a verdade ela é muito relativa, imutável, porque há tempos atrás a verdade para mim é que eu seria, desculpa pela expressão, mas é porque eu seria uma fracassada falida e que eu ia viver de migalhas. E quando eu descobri que eu não sou isso e que eu consigo hoje internalizar no momento, como o seu Gerson falou, né? No momento de raiva, que eu consigo internalizar que eu não sou isso, né? Eu sou, muito pelo contrário, eu sou capaz. Essa é a minha verdade verdadeira. É muito interessante perceber essa questão. Da verdade, né? Isso. É porque, assim, quando a gente vai... Porque a gente fica muito nessa coisa muito, muito física, né? E na nossa concepção, a verdade, ela é só uma, né? Ela vem muito forte nessa questão de uma verdade absoluta. E quando a gente sai um pouco disso, e aí a gente vai para a questão do... Quando a gente vai para o livro do Caballion, e ele fala que tudo tem graus, né? Tanto para cima como para baixo. Então, assim como tudo tem graus, a verdade também tem graus de verdade, né? À medida que eu vou desenvolvendo minha consciência, eu vou desenvolvendo uma nova verdade para a minha vida. Eu vou percebendo coisas que eu preciso alterar no meu comportamento, que são prejudiciais a mim, e que eu vejo que isso já não passa, isso já deixou de ser. Por exemplo, eu tinha uma tendência muito grande de servir em excesso. Isso era a minha verdade. Hoje eu percebo que é um processo de servilismo. Então, já deixou de ser minha verdade, porque isso já é prejudicial para a minha vida, e passei a mudar essa verdade, entendendo que esse processo eu não sou mais, não faz parte mais de mim. Então, essa verdade, que até, vamos dizer, 5 anos atrás fazia muito parte da minha vida, hoje já não faz mais. E não é doloroso. Por quê? Porque eu já entendi que, na verdade, isso não era uma questão de você ser uma pessoa boa ou não. Era uma questão de servilismo.
Sim. Né? Se colocar sempre em segundo plano. Ah, porque fulano precisa mais. Não. Se fulano está passando por determinada situação, é porque ele contribuiu para que aquela situação acontecesse. Você não tem nada a ver com isso. E aí, por que você vai tomar essas dores? E aí, onde é que entra a questão do livre-arbítrio do outro? Né? Sim. Então, é muito isso. Então, hoje eu permito coisas que, se você me perguntasse há 2, 3 anos atrás, eu jamais permitiria. Entendeu? Por exemplo, hoje eu escuto minha mãe falar algumas coisas que, para mim, antigamente seria eu tomar as dores dela e passar à frente. E hoje eu simplesmente escuto e está tudo certo. E nem opinião eu formo, porque até uma opinião que eu der também já é um processo de indução. Entendeu? Por ter uma palavra muito forte. Hoje mesmo, uma pessoa chegou para mim e perguntou assim: eu precisava da tua opinião, eu faço ou não faço isso? Eu disse: não, quem sabe é você. Não sou eu que vou te dizer isso. Porque cada um é quem. Não, eu não. Quando você pega, uma pessoa te pede uma opinião, que na verdade ela não quer a sua opinião. Ela quer apenas que você diga como ela deve fazer. Porque aí quem vai assumir a responsabilidade daquilo não é a pessoa, é você. É você. E isso é muito suave. Isso é muito suave. Porque aí, querendo ou não, você assume o papel de servilismo novamente, porque você está tornando... porque você está de novo controlando a situação. Exatamente. E ali acaba criando também um elo de dependência, e as pessoas acabam também se escondendo atrás de você, porque as pessoas, às vezes, elas são tão irracionais, vamos dizer assim, que ela prefere dizer, não, a culpa é do outro, foi o outro que me instruiu assim, ao invés de fazer a questão da meia-culpa. Sim, é muito mais cômodo eu sempre jogar a responsabilidade para outro do que eu assumir a minha própria responsabilidade. Como a gente já falou em reuniões anteriores, tudo que entra no meu campo foi porque eu permiti. E se o outro entrou no meu campo, ou se eu fiz alguma coisa porque o outro me induziu, foi porque eu também permiti. Exato. Né? Se eu estou envolvida, foi porque eu me permiti. Eu me permiti. Eu abri as portas. Exato. É isso. Então, assim, para mim, essa parte ficou muito forte. E para mim, essa questão do perdão, como o Gerson falou, é muito um perdão para mim. Então, assim, eu me perdoo por ter tido por muito tempo essa visão de servilismo muito forte. Eu perdoo, é natural, é a minha estrutura, vem dessa questão muito forte de criação, entendeu? E aí já vem de pai, de avós, então, assim, é uma estrutura que já vem de muito além de mim, né? A questão é o que eu vou fazer com essa informação para que não seja para o futuro, para os meus filhos, por exemplo. Entendeu? Exato. Então, é a forma como eu ajo vai fazer essa inversão de valores para eles, entendeu? Assim, uma coisa é você auxiliar, você ajudar, você contribuir. Outra coisa é você tomar as dores e querer fazer pelo outro. Entendeu? Então, isso é uma diferença, como quando eu falo da questão do servilismo do trabalho aqui, é porque eu tomo as dores e quero resolver tudo para vocês, deixar tudo cômodo para que todo mundo seja colocado. E aí é onde entra a questão de você, não, peraí, vamos se perdoar aí, vamos entender que não é bem assim, você pode fazer, mas existe um limite e todo mundo tem que também estar ali no movimento que você estiver. Né? Não é só você, é todas as pessoas. Isso é, como já dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Né? Então, eu tenho que me perdoar para poder eu ter esse perdão, entendeu? Porque é um perdão para mim, comigo mesmo. E só para... Você falou relativo, mas não é. A verdade, ela é uma só. Aí você tem que ser aquela metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas, né? E interessante aqui, falando de músico, de cantor, Caetano Veloso, na entrevista, isso nos anos 70, 80, não lembro, 80, que ele fala, eu posso ser o cara mais chato do mundo, ou não. Eu posso ir não sei para onde, ou não. Não existe a verdade absoluta, ele fala. A verdade é uma só, mas aí é do jeito que eu proponho as coisas a serem feitas, é que ela vai se tornar a verdade para mim. Interessante isso.
Aí eu acho que é por causa de como ela se torna verdade para mim, com o passar daqueles acontecimentos, eu acho que é por isso que ela se torna relativa, já que a gente não pode dizer que existe uma verdade absoluta. Por aí. Estamos filosofando nesse momento. Exatamente. Aí só para fechar com chave de Chave ouro, de ouro, fica aí a informação, né? eu sou a Eu presença que modifica isso e agora, porque a ação de Deus é sempre instantânea. Pronto, é bem por aí. Então, assim, esse foi um das afirmações que eu também marquei, porque eu achei ela super forte. É. Dirigir-se É, instintivamente o pensamento para o eu superior cada vez que surgir esse desejo. Né? O desejo de julgar o sim, coleguinha, o várias desejo de situações. dizer assim, vai pro inferno! E É, explodir. é isso E mesmo. É bem por aí. É bem essa questão. Então, assim, é um trabalho, vai ter momentos que vai cair, assim, tem momentos que também vai levantar, e tem momentos que vai conseguir passar e olhar assim, nossa, eu consegui, né? Então, cada momento vai ser um momento vivido, né? Assim, o que é importante é entender cada nuance dessas questões para quando estiver vivenciando as situações, você percebeu os detalhes, né? Porque é onde está a questão dos detalhes. Então, assim, uma frase que a pessoa fala e que você, se você estiver atento, você vai entender que aquilo dali tem uma subjugação ou não, isso vai depender muito de como você estiver visualizando as situações. Então, é sim, muito importante você estar atento, né? Atenção a todas as situações que você estiver vivenciando, a todas as questões que você tiver ali interagindo com pessoas ou com coisas ou com situações em si mesmo. É muito importante que você esteja atento, para que você consiga olhar para aquela situação e ver, nossa, isso aqui é um ponto que é positivo para mim, isso aqui não é um ponto tão positivo para mim. Isso aqui é um ponto que eu tenho que dar um alertazinho, porque isso aqui está me incomodando. Por que que me incomoda? Então, essas questões, quando a gente sente algo que incomoda, a gente não pode simplesmente deixar para lá. A gente tem que começar a investigar o porquê que incomoda. Por que que está exatamente. incomodando? Isso não é normal, É né? uma Então, coisa tão pífia dessa, baixando o meu campo vibracional, qual é o meu problema? Antes, isso, antes, eu sempre perguntava qual é o problema do outro? Qual é o meu problema? Por que, que eu tô me importando com uma coisa tão insignificante dessa? entendeu? É muito isso, é muito essa questão da gente ir se percebendo devagarzinho, né? Como a gente já praticamente falou muito sobre o discurso 12, né? Eu já vou passar para o discurso 13, que aí eu queria ver a opinião de vocês do discurso, para depois eu também dar minha visão do discurso. Ok. O discurso é muito do que, para resumir, antes de falar do discurso, mais a minha percepção dele, sabe? Sim, Que quando eu iniciei o estudo, eu iniciei morrendo de vergonha e pensando, meu Deus, eu estou aqui com pessoas e eu tenho vergonha porque eu simplesmente não sei quem eu sou. E hoje eu ainda não sei quem eu sou 100%, pois estou numa metamorfose muito ambulante, assim, até que demais. Mas eu tenho certeza do que eu não sou, sabe? Os ótimo. paradigmas, as crenças que eram, assim, pesadíssimas e que eu acreditava que essa era a minha sina, que eu ia ser assim, elas estão em boa parte caminhando para 49% serem quebradas, porque eu sou a força e a compreensão perfeita, porque
eu tenho força para me mudar e eu tenho força para eu poder me compreender, eu tenho força para eu me acolher. Acho que perfeito nem tanto ainda, mas só de ter força, de ter outro sinônimo também que me chamou muita atenção foi a visão de conseguir tirar aquelas bichas de burro, sabe? Aqueles que você Sim, bota, o burro tá ali, o burro usa, e eu sou um burro de carga, e eu só sirvo para servir os outros, e a minha vida inteira vai ser assim, porque eu acho que só disso já é muito incrível. E tanto que outra coisa que eu marquei também foi que ele fala que o fato do discípulo admirar-se em sua própria mente acerca do progresso de um outro retarda muitíssimo sua evolução e sob nenhum aspecto é admissível. Mas eu já não assim, concordo tanto, não sei se foi porque eu não entendi do jeito que o livro quis dizer, mas eu acho muito legal ver, por exemplo, eu vou falar da Andresa, de ver que ela já tem outro comportamento completamente diferente da questão do eu faço, eu não sei o que, é comigo, não sei o que, sabe? É com um servilismo tamanho e se sobrecarregando mais para ajudar os outros e nem tanto para beneficiá-la. Né? Porque tem muita gente que quer venha nós e o nosso reino nada, sabe? E eu admiro, né? Assim como eu também tinha muito essa questão de ter crise de ansiedade, de trabalhar até os bofes da meia-noite para salvar o outro, né? Enquanto eu me afogava, sabe? Isso é entendi. bem. Eu acho que nessa partezinha eu discordo um pouquinho. Ele Mas aqui, ele vai. Não, quando pode ele falar. fala dessa parte, né, ele fala muito da questão, muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que elas têm uma clarividência, uma facilidade muito grande para se ter conexões, certo? Com a espiritualidade em si. E aí tem algumas pessoas que elas meio que tipo assim, ah, por que que fulano pode e eu não posso? Por que que fulano tem acesso a isso e eu não tenho? Entendeu? Quando ele Sim, está falando dessa questão, muito dessa questão de se vigiar para não ter inveja do outro, é de que você perceber que cada um tem o seu papel e que não precisa ter inveja porque o outro consegue fazer determinadas coisas que você não consegue. Isso não quer dizer que você não tem a sua importância, você tem a sua importância, a sua evolução é diferente do outro. O que o outro precisa trabalhar não é o mesmo que você precisa. Então você não precisa fazer o comparativo, entendeu? É sim, nesse consigo. sentido. Consigo ter uma outra visão agora que você falou e fez os linkzinhos, sabe? Porque, tipo, por que eu não posso me admirar do outro, da evolução do outro? Pode e deve, porque é uma forma de você dizer assim, olha como o outro está bem. Então, assim, é você se você tá, quando você fala dessa forma, da forma como você citou aqui, não foi de inveja, foi de, olha que legal, que bom que essa pessoa está bem. Então, assim, Sim, na verdade, você está, tipo assim, olha que legal, que massa. Você está apoiando aquele momento. Não é uma inveja, entendeu? Ali uhum, você não está tendo um momento de inveja. Quando a gente sim, fala dessa questão da inveja, é nesse sentido, da competição em si, de dizer, de querer, por exemplo, pronto, sabe um exemplo muito claro disso, de inveja, de crescimento? Quando a gente foi para a constelação, você lembra daquela loura que de vez em quando ela queria tomar conta da constelação da Cássia? lembro. Ela achando que ela sabia mais do que a Cássia, que estava conduzindo a reunião. Tu está entendendo? Isso é Tô, inveja. Isso é sim, inveja. consegui. Eu quero mostrar que eu sou melhor que você. Você não é tão boa quanto eu. Eu sou melhor que você. Entendeu? Então, Aí entra aquela. isso aqui entra justamente essa questão aqui, de você vigiar suas emoções. Porque ali você pode ser uma porta aberta para uma energia extremamente pesada. Exato, até porque você tá num campo e você tá, tipo, vibrando aquela coisa. Só que você esquece que você está vibrando e ao mesmo tempo que você está vibrando, você está absorvendo, Exato. Entendeu? sabe? Então, é esse ponto que ele toma, que ele chama muito a atenção. Você não precisa competir com o outro.
Você não precisa dizer que você não precisa se autoafirmar no outro. Você só precisa Exato. viver o seu momento de crescimento. Um E se vangloriar parêntese, por isso. exato, um parênteses que foi feito muito é a questão de eu ter ouvido, mas desculpa, eu não consegui segurar. A sua voz é muito infantilizada. Eu não, tudo bem, isso é uma situação hormonal e isso não me abala. Isso não me afeta, pode continuar falando, sabe? Às vezes a pessoa precisa, a pessoa se, como é que eu posso Ela dizer? A tem a pessoa necessidade de é pontuar uma questão que, na verdade, é uma limitação dela. dela, Na verdade, o exatamente, que ela está porque botando é só dela. você se sentia, você percebe que a pessoa se sentia inferior, mas ela tinha que te cutucar para te desestabilizar de ser amiga. No meu campo tá mó paz. Tá mó É paz por aí. essa sua questão. Eu sou aquela questão. Nesse sentido, eu sou bem resolvida, eu sei que o problema não sou eu, e isso não me afeta. Pode continuar falando, e eu vou continuar falando assim até quando eu começar a usar esteroides anabolizantes. Shape vem. Enfim, mas é bem isso. Aí ele fala logo embaixo, logo depois no terceiro parágrafo dessa mesma página, da página 6, assim, ó, cada discípulo deve compreender que a única incumbência é a de harmonizar, apurar e expandir sua própria mente e seu mundo. E ele fecha aqui. Então ele diz assim: olha, não interessa o que o outro faz, não interessa se o fulano tá, não, você não tá para isso, você tá para você. Esse momento é para você. É com você que você vai se harmonizar. Não é com o outro, não é com ninguém. É você com você mesmo que vai expandir seu nível de consciência e você com você mesmo que vai expandir o seu mundo. Ou não, ou vai limitar. Quem vai dizer isso aqui é você. Exatamente. E já puxando um gancho do que tu falou, logo abaixo ele diz, né? Não se pode empregar por um longo tempo a afirmação do eu sou, mesmo intelectualmente, sem que comece a sentir uma convicção cada vez mais profunda de que eu sou todas as coisas, né? A questão de reforçar com o japamala, a questão de botar as frequências enquanto eu estou estressada, a questão do autorreconhecimento, da autorresponsabilidade, de se olhar no espelho e dizer, olha, você é isso, isso e isso, de você se olhar no espelho, olha, você não é isso, 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 e aplicar no dia a dia, né? Exato. É tão, eu acho tão engraçado como é tão suave para mim falar agora, depois de já ter chorado horrores e dolores, nem parece que ontem eu estava chorando justamente por causa deste processo aceitático. Mas é muito incrível acompanhar que eu sou e eu estou me tornando todas as coisas. Porque eu grifei todas essas coisinhas assim, sabe? Eu grifei cada uma de um. Grifei não, escrevi cada uma de cor diferente para eu. Tipo, hoje eu vou trabalhar isso porque eu preciso liberar o perdão. Eu vou trabalhar isso porque eu preciso de mais autoconhecimento, porque é agora que eu tô tirando a crosta, sabe? Ainda tem muito ácido muriático pra gente jogar aí. Mas graças a Deus eu estou tendo força para poder me levantar, porque eu acho que é uma coisa que o livro te dá muito, esse Sim, autoconhecimento. É a é isso. força. Você tem os caminhos, você está caminhando e você tá caminhando, sabe? Tipo, eu tenho um caminho, eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma faca e o queijo na mão, eu estou com a faca, estou com o queijo, tá chegando a goiabada e o creme de leite para ficar tudo batata. Sim, é isso mesmo. É bem isso. Então, assim, é você perceber, porque assim, a gente vai ter várias situações, assim, ele até cita depois lá na frente a questão de você querer sempre estar resolvendo um problema. E ele fala que, na verdade, você não pode ficar ligado nisso, porque problemas
situações vão aparecer muitas situações, e se você ficar ligado sempre, eu tenho que resolver esse problema, vão aparecer mais problemas para você resolver. E em vez disso, você mudar essa frequência em vez de colocar para a questão de resolver problemas, de você realmente visualizar as soluções, né? Como uma vez eu citei até, eu acho que não sei se foi só contigo ou se foi aqui na reunião, mas eu falei que eu estava lá na empresa, e aí eu falei, a menina tinha uma pessoa que estava comentando que estava, é muito problema e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu disse, não, mas se preocupe não, que o problema vai ser resolvido. E quando eu falei o problema vai ser resolvido, a pessoa disse assim, a Andresa falou problema? Não pode falar problema. Tu não pode falar problema, qualquer pessoa pode falar problema, mas tu não pode falar problema, porque tu não existe problema. Aí eu disse, não, eu tô falando que para a pessoa é muito dolorida essa situação, então para ela é um problema. Eu disse, não, mas não interessa, você não pode falar a palavra problema, entendeu? Você não pode falar a palavra problema, você é a solução. Você não pode dizer isso. Exatamente. Você é a Solução. solução. Andresa Entendeu? e sinônimos são soluções. Solução, você tem só a solução, você não tem problema, não existe essa palavra para você. E aí aí aquilo ficou na minha cabeça assim, rapaz, é interessante essa pontuação da pessoa, porque com o tempo eu deixei de colocar mesmo essa questão de problema. Eu sempre foquei muito na questão de soluções e eu nunca fiquei, tipo assim, isso aqui não dá para resolver. Eu disse assim, não, isso aqui vai dar para resolver. Vai ser mais complicado, mas pessoal, vem aqui me ajudar, vamos aprender aqui comigo, eu preciso resolver isso aqui, vocês vão ter que me auxiliar. Ponto. Como vai ser resolvido? Não sei. Como a gente vai fazer? Também não sei. Mas vocês vão me auxiliar e a gente vai conseguir. Ponto. Então, é uma coisa muito dessa visão de que, por mais que existam situações difíceis, elas não são impenetráveis ou intransponíveis, né? Todas as situações elas têm uma limitação, mas a gente pode transpassar essa limitação desde que a gente não coloque ela como intransponível. De você ficar pensando e atraindo. Ou eu acho incrível, porque o livro, no dia do estudo, todas as coisas, elas acontecem. Falando do problema, né? Da questão do poder do autocontrole também. De, tipo, faz muito tempo que eu tenho retificações para fazer e sempre aparecia as coisas. Eu disse, rapaz, eu vou botar uma meta e vai dar tudo certo. E eu, com meu pensamentozinho positivo, meu pensamento, a frequência do Grabovoi, assim, desde 3 horas da manhã rodando, eu disse, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Chegou, sentei. Você vai para uma reunião. O meu primeiro pensamento, eu não acredito, vai atrapalhar, não sei o que. Eu disse, calma, vai dar tudo certo. Preciso do KNAI, preciso do CNPJ, do KNAI. Pronto, deu tudo certo. E passou, eu acho que passou só mais 1 hora do que eu havia, do meu prazo, né? Que eu havia colocado, mas programado, né? Simplesmente tudo correu sem nenhum problema. Eu disse, valha. Tá vendo? É muito o pensamento internalizar. Isso vai ser um problema, isso vai ser... Não. Eu vou conseguir dar a solução para essa situação complicada. Isso não é um problema. Isso aí. Fui e consegui resolver assim na maior paz. E é muito incrível, que eu acho que esse é um exemplo vívido da manifestação perfeita do eu sou. Porque se não fosse o meu autocontrole, né, de um mini surto, mas um autocontrole logo em seguida, do meu pensamento positivo e de respirar e dizer, eu sou e vai dar tudo certo, eu sou e vai dar tudo certo, eu sou e vai dar tudo certo. Pronto. E é isso. Fox? Tô aqui ouvindo. Não, é para tu falar agora. Cada um vê de um jeito, né? Por isso que no final junta tudo e faz-se um bem bolado. Né? Exatamente. No meu caso, que ficou muito, que eu anotei aqui nas minhas observações, é que o importante é vigiar suas emoções, né? Você ter o controle, saber, rapaz, isso aqui não está certo em mim, não. Eu tenho que
jogar aqui alguma coisa para poder resolver esse problema. Ele fala para que jamais aceitem um sentimento de inveja ante o progresso de outrem, né? Cada discípulo deve ter sempre em mente que nada tem que ver com os outros, nada tem a ver com os outros. Tudo, como foi falado antes, tudo eu gosto de falar, o seu problema é problema seu. Exato. Mas tem uma coisa que eu anotei que tudo isso você pode executar por saber, né? Que eu sou a presença de Deus ali em ação. Ele fala que foram dirigidas para benefício de vossa descrição e explanação sobre o uso desta poderosa presença eu sou. Vós que amais a verdade, entrareis na ação tríplice de ver, ouvir e sentir, esses chamados milagres. Milagres que até compreendais como se processam, e daí por diante, simples verdades que podereis aplicar para sempre, uma vez compreendidas. É o que eu falo, a gente tem que prestar atenção, mas não acontece no que entra, no nosso círculo mágico, que às vezes entra uma coisa que a gente pensa assim, poxa, isso aqui tá errado, isso aqui não era para estar aqui, não. Como aconteceu algumas coisas comigo que eu disse, não, isso aqui tá errado, eu vou ver por que está acontecendo isso. Com certeza é porque eu plantei alguma coisa aqui. E realmente, quando eu fui analisar, rapaz, eu falava isso, e isso aconteceu, é porque às vezes até no pedido, você tem que saber pedir. Não é dizer, oh meu Deus, me dê um carro. Não, não é assim não. Eu aprendi muito isso, que a gente tem que dizer assim, rapaz, quero trabalho para ter provimento, para ter um carro. Ele fala aqui, ó, insisto que seriamente para que não deis nenhuma consideração ao elemento tempo. A manifestação deve surgir instantaneamente quando destes suficiente liberdade à presença eu sou, continuai, aplicai, conhecei, mas deixai a presença eu sou ocupar-se do elemento tempo, porque a gente é muito ansioso, né? A gente pede uma coisa que é na hora, a gente faz uma coisa, meu Deus, mas não está acontecendo, eu estou fazendo, eu estou rezando, eu estou pedindo, eu estou fazendo tudo direitinho, mas não é no seu tempo, não se preocupe, não, é no tempo de Deus, no tempo certo. E outra coisa que também aprendi, que a André também falou que tinha aprendido, se contar até 10 antes de falar, podereis controlar qualquer impulso repetindo. E por trás disso há uma lei toda poderosa que pode ajudar imensamente o discípulo a manifestar-se um impulso repetindo, há uma liberação ou oscilação de energia acumulada. Se houver raiva, então a energia é instantaneamente qualificada com ela, ou com a destruição de qualquer espécie. Então, como a gente falou, a gente tem que controlar, a gente tem que pensar assim, rapaz, calma, até aquela história que tem uma piadazinha que o cara fala para a mulher fala para o marido, ô meu marido, estão me dando umas coisas, então receba, não, mas essas coisas não são minhas não, então devolva, se não são suas, devolva. A gente entra muito em vibrações negativas, estamos longe de ser o eu sou em ação 100%, porque a gente tem muitos vícios, tem muitas coisas que são culturais, que estão encruadas na gente, mas é uma coisa certa, a gente está aqui nesse campo para viver ele, para entender o que é que está acontecendo com a gente, por que a gente está aqui, se a gente pediu, se a gente foi mandado para cá, qual o nosso objetivo. No final de tudo, ele fala que o uso constante da expressão, Deus abençoe isto. Tudo você tem que agradecer e abençoar. Deus abençoe isso, dirigindo as coisas inanimadas, produz resultados assombrosos. O meio mais fácil de ver e sentir a perfeição é qualificar cada pensamento e sentimento que surge com perfeição, ao manifestar-se um impulso para fazer qualquer coisa, qualificar imediatamente com perfeição. Não há nada mais trágico no mundo do que uma pessoa manter pensamento de limitação sobre o outro ser humano. Um pensamento de imperfeição projetado sobre uma pessoa sensível restringe algumas vezes a pessoa durante anos e frequentemente os resultados são calamitosos. Então é aquela coisa, a gente faz, às vezes, quando a gente foi
dei umas cartas uma vez e falaram, tem algum trabalho para você. Às vezes, o trabalho não é nem trabalho de macumba, como o pessoal fala, que é isso, foi uma oferenda para não sei o que, para não sei o que. Não, é o próprio pensamento da pessoa que pode entrar no seu campo, mas aí é que tá. Você deixar aberto esse campo. Você tem que entender alguns sentimentos, como ele fala, que você tem que estar ligado nas coisas invisíveis, né? Nas coisas invisíveis que às vezes a gente, por exemplo, eu estava querendo comprar uns equipamentos, aí a gente foi a Recife agora, né? E, tipo assim, não tinha o dinheiro. Aí tipo, eu vou lá e vou comprar. Não tinha o dinheiro e vou ter que uns equipamentos de lá. Por quê? Porque eu disse, não, eu vou dar meu jeito, porque eu estou precisando disso, é um trabalho que eu tenho que fazer, e é aquela coisa que foi falado, não sei se foi a Andresa, foi aí, falou que você tem que dizer assim, eu vou resolver. Eu não posso ser o problema, eu sou a solução. Eu vou resolver. Eu tenho que fazer isso porque eu vou fazer e pronto, acabou assim. Você tem que ser a solução para você. Tá entendendo? Isso tudo que a gente está falando é para a gente. A gente tem que ser o nosso guia, o nosso pastor. E é isso. Mais alguma coisa para comentar, Isa? Muitas coisas pensantes que eu ainda não tinha. Eu não tinha. Acho que eu foquei tanto na parte de, tipo, ver as minhas mudanças que eu não fiquei atenta a essas pequenas observações. Mas é isso De. mesmo. Tá no caminho mesmo aí. É assim mesmo. Porque eu acho assim que a gente porque assim, a gente tem que entender que a gente, quando a gente está no processo de aprendizagem, a gente tem a gente aguenta até aqui. Entendeu? Tipo assim, como eu estava falando da história do copo, a história do copo, né? Quando eu vou fazer uma doação para alguém, se a pessoa só tem ela tem um copo de 100 ml, o meu copo é de 500 ml. Não adianta eu jogar meus 500 ml, porque o outro só tem 100 ml. Os outros 400 ml que eu jogar para esse copo vai se Vai perder. transbordar. Sim. Entendeu? Então, é assim o conhecimento. Não é porque você não assimilou todas as questões aqui que está sendo falada que você não assimilou. Você assimilou o que você precisava assimilar. Entendeu? Você encheu o seu copo com aquilo que você precisava para aquele momento. Entendeu? Então, tudo tem o seu valor. Né? A gente tem que saber aprender a distribuir os copos. Entendeu? É só isso. Então, assim, fulano só pode receber 100 ml. Não adianta eu jogar os meus 500. Então, vou dar os 100 ml que ele precisa. Depois vai ter o fulano que vai ter um copo de 250, aí vai para ele também. Aí vai mais 150 para o outro. Pronto, eu consegui fazer uma distribuição que ficou agradável para todos. Assim também é o conhecimento. O conhecimento, ele chegou para você, trouxe uma informação importante para você, que lhe fez pensar em várias situações que inclusive lhe aconteceram no dia de hoje, e foi muito salutar, entendeu? Então ele cumpriu o propósito. E a gente fala, cada um fala de um jeito, mas é praticamente a mesma coisa. Veio para você e você absorveu e entendeu isso. O importante é isso, né? Sim, sim. Tem uma frase aqui que eu gostei também, que eu vou fazer uma leitura dela, é da página 103, é o penúltimo capítulo. Lembrai-vos sempre, ao lidar com personalidades, lidais com a criação humana externa, e esta tendes todo o direito e todo o poder de comandar o silêncio e a obediência, quer se trate de vosso próprio eu externo ou do eu externo de outrem. Se contardes até 10, é aquela história que eu já estava falando. Então, assim, a gente tem que aprender a entender, como você comentou da pessoa que falou da sua voz infantil, né? E aí você disse, mas a questão não é minha, entendeu? É uma questão do outro. Então, quando eu começo a entender as personas dos outros, né? Eu não preciso aceitar as personas, eu só preciso entender que aquela situação que a pessoa está ali citando não faz parte do meu ser, faz parte do ser dela. Na PNL tem uma coisa muito interessante que eu
para mim ficou muito forte que ele diz assim, o mapa não é território, o mapa é de Exato. todos. É de O todos. território é individual, eu tenho o meu território, você tem o seu território, o fulano tem o território dele, todo mundo pode ter seu território. O seu território não pode invadir o meu território, assim como o meu território não pode invadir o seu, mas nós podemos conviver em harmonia dentro desse mapa. Entendeu? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, é a gente entender que, independente do que seja, o estresse não é meu, é seu. Eu entendo, eu compreendo, entendo a sua dor, não vou questionar a sua dor, porque a dor é sua, por isso que eu digo que o meu mapa não pode interferir no seu, Sim. né? Porque na hora que eu digo que a sua dor é irrelevante, eu estou interferindo, estou dizendo que o que você está sentindo é indiferente, não é assim. O que eu tenho que entender é compreender você. Isso não quer dizer que eu queira ficar no seu lugar, né? Tô com pena de você, mas eu compreendo e tá tudo certo. Entendeu? E aí, o que eu posso fazer? Dentro do que eu posso te auxiliar na sua dor, se você quiser, para alguma coisa, ou seja, uma conversa, seja um entendimento da situação em si, se você quiser realmente compreender a situação. Mas se não, tá tudo certo também. Entendeu? Então, isso é muito importante. Essa questão de ter, não só essa questão do autocontrole, ela vai muito nessa questão de você aceitar as questões dos outros, não precisa vivenciar as questões dos outros, é só entender, tá tudo certo, é o mapa dele, é a forma como ele vê a vida, é dessa forma que ele entende, que ele se sente bem, pode ser altamente pode ser extremamente prejudicial para a pessoa dele, mas se ele se sente que é relevante para ele, tá tudo certo. Sim. Muitos pensamentos pensantes agora. Enfim, eu acho que esse capítulo ele vem muito nessa questão da gente fazer meu conhecimento, muito o meu ser, muito a questão de você. Primeiro que ele já começa o capítulo inteiro já com várias afirmações, né? Ele já começa o capítulo te dando assim várias afirmações, né? Que para você já pegar essas afirmações assim, aí escolha uma. Você vai pregar isso aí no seu dia de hoje, né? Sim. Então, assim, ele inicia com várias afirmações, e ele também termina com várias afirmações, né? E tem uma das últimas afirmações que eu achei perfeita, assim, na verdade são duas. As duas últimas, assim, eu sou a perfeição atuando através de todo funcionário impelirá o poder e a ação do eu sou para lá. Então, assim, isso aqui é uma afirmação interessante para você lidar com as pessoas, né? Tipo assim, aqui eu vou trabalhar quem? Fulano. Então, vou estar aqui, eu sou a perfeição atuando através de fulano, entendeu? Quando que precisar falar com alguém, primeira coisa que eu vou chamar para falar comigo é a presença do fulano, não é o fulano. O fulano é a Sim. persona, mas eu vou chamar a presença dele para trazer o quê? Para trazer essa visão da consciência. E aí depois tem uma outra afirmação que ele fala que é interessante a gente falar pela manhã. Eu qualifico tudo no meu mundo, neste dia, com perfeição, porque eu sou a perfeição. Qualifico esta mente e este corpo com a perfeição absoluta e recuso aceitar qualquer outra coisa. Que é uma afirmação que ele disse, ideal que você faça aqui todo dia pela manhã para você qualificar o seu dia, né? Para você trazer essa energia dessa perfeição tanto na mente quanto no corpo, para que as questões que lhe aparecerem durante o dia possam ser mais... não sejam vistas com tanta resistência, mas com mais leveza, né? Que é o que ele fala, da gente aprender a ter leveza nas situações, né? Porque no final das contas, o que ele está dizendo aqui, olha, tudo é uma situação, tudo é uma questão, mas tudo é passível de ser vivenciado. Não precisa ficar preso, né? Você não precisa se prender a nada, você só precisa vivenciar cada instante, entendendo cada situação e não se influenciando por ela e aí terminar o seu dia extremamente exaurido, porque foram muitas questões, entendeu? Então, assim, é muito complicado isso? É sim. É fácil de fazer? É não.
Nem um pouco. Possível. Possível. Tem dias que você vai conseguir, tem dias que não. Então faz parte, entendeu? Por Entendi. exemplo, essa semana mesmo, quando eu cheguei na segunda-feira, foi só gente, pelo amor de Deus, deixa pelo menos respirar. Deixa pelo menos ser assim, 2 minutos de respiração. Porque eu preciso de 2 minutos de respiração. Entendeu? E aí foi só uma sequência de coisas, né? Tanto que quando eu cheguei em casa, eu disse assim, gente, meu Deus, Senhor, obrigada. Obrigada por ter chegado em casa. Obrigado por eu não ter matado ninguém. Obrigado por eu ter passado por mais um dia sem o meu réu primário ileso. Muito obrigada. Entendeu? Porque foi um dia realmente difícil, entendeu? Então, assim, eu me sentei aqui e fiquei pensativa assim nas minhas coisas. E aí eu fui pensando em todas as outras questões também que eram necessárias, né? E aí quando foi hoje também mesma coisa, eu disse, gente, pelo amor de Deus, a gente pode dar uma respirada, né? Não precisa ser assim com tanta emoção. Podemos trabalhar de uma forma mais pacífica. Para que tudo isso? Para que esse inflado todo? Podemos trabalhar melhor. Entendeu? Então, assim, e aí eu termino o dia mais tranquila. Não porque as coisas se resolveram, porque elas não se resolveram, mas porque entra essa coisa muito dessa energia desse livro, que eu acho, assim, extremamente espetacular. Eu acho, assim, para as pessoas que se dão a essa oportunidade de poder vivenciar esse livro, é uma oportunidade única que você se dá na vida e que você se presenteia assim, imensamente com essa energia, porque é uma energia muito poderosa, né? Você olhar para você vamos dizer assim, há 2 horas atrás, você olhar para você agora, é uma energia completamente diferente e assim, eternamente gratificante, né? Ela realmente te revigora, ela realmente te traz uma leveza, uma clareza de pensamento muito grande e que não teria uma outra forma de conseguir isso se não fosse através desse estudo. E quando você se dá a oportunidade de você receber, ai, é babado. Aí é babado. E aí eu acho assim que são oportunidades que não precisa de muito, só precisa do seu empenho, né? Então, assim, tem coisas que não vai precisar fazer coisas mirabolantes, não vou precisar fazer nenhuma iniciação extra espetacular, não vou precisar fazer nada disso. Eu só vou precisar me comprometer comigo, só isso, entendeu? Então, E é assim, tão difícil, né? É incrível e como isso é, acaba se. É tão simples, mas é tão difícil. É porque, assim, quando a gente coloca muito essa questão, assim, eu vou fazer um curso de iniciação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu coloco para fora, né? Eu estou pagando, outra que vai ter que me dar. Não sou eu que tenho que ir atrás, entendeu? Mas quando eu tenho que me comprometer comigo, que não tem nenhuma troca, a não ser eu comigo mesmo, aí é onde vem a minha verdade. E aí, vai ser o quê? Eu vou absorver o quê? E agora não tem nada que não vai ter trabalho que vai me levantar, não vai ter nada, vai ser eu comigo mesmo. Se eu não me levantar, não vai ter ninguém para me levantar. Se eu não olhar para mim e ver os pontos que eu preciso trabalhar, não vai ter ninguém que vai fazer isso por mim. Então é um trabalho que traz muito isso forte e aí você se sente extremamente dolorida. Entendeu? E se você não se abrir a isso, você vai que nem rolo compressor, vai só passando por cima, porque as situações não vão parar de acontecer, porque o livro ele traz um despertar de consciência. O despertar de consciência, ele não te. Quando você desperta a consciência, por mais que você queira voltar para aquele seu eu antigo, você não consegue mais, porque a sua consciência já não é mais do eu antigo. E não lhe cabe mais. É incrível. Não cabe. Então, assim, aí você fica querendo colocar, aí já não cabe. Aí pronto, aí você vai se atropelando, entendeu? Por isso que é Sim. muito, muito sério quando a gente fala desse livro, assim, quando eu digo, vocês querem mesmo fazer, tem certeza, porque eu entendo que é o livro. Ele é espetacular, mas ele também traz uma autorresponsabilidade muito grande. Né? E em tempos que nós vivemos hoje, que é mais fácil eu terceirizar as A culpa. responsabilidades,
Exato. Entendeu? É muito mais cômodo. Não, não sou eu, é o fulano. Não sou eu, é a situação. Não sou eu, é o mundo. Não sou eu, é a energia do planeta. Não, não sou eu, é a lua. Entendeu? Sim, É muito mais cômodo. Oxi. As energias nunca deixaram de existir, nunca foram diferentes, nunca saíram disso. A questão é porque hoje a gente está vivendo uma era que não se permite mais errar. Errou, tudo bem, tem todo direito de errar. Você vai ter só o retorno daquilo que você fez. Tá tudo certo. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Então, na sim. hora que as coisas acontecem em real time, as pessoas meio que se perdem e ficam assim, meu Deus, eu não estou entendendo. Não, pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Como ninguém merece? Se você que criou. Ai, meu Só, coração. você só tem o a gente só tem o que a gente merece por uma própria construção do próprio eu. Do próprio meu. Ah, se foi Estava agora, pensando se nisso. foi há 10 anos atrás, se foi há 5 anos atrás, pouco importa, mas esse retorno vai acontecer. Exatamente. É como já dizia São Francisco, é dando que se recebe. E é tudo. E se você está plantando morangos, você vai colher morangos. Não espere até quando sabotam a sua horta, naquela jogando energia, é como o seu Gerson falou, se você deixar essa energia entrar, aí talvez no lugar do morango tenha um limão, mas foi você que deixou a energia entrar. Meia culpa, É. meu amor. A culpa também é sua. Então, assim, não tem mais, a gente não está mais na condição de simplesmente achar que não tem responsabilidade com as coisas, entende? Não dá Sim, mais para a gente viver mais nesse universo que a gente coloca de paralelo, que eu não preciso tomar responsabilidade sobre as minhas coisas. O mundo hoje não me permite mais. Não é nem que o mundo não me permite mais, é porque o mundo já mudou. E aí agora quem tem que fazer a alteração já não é o mundo, sou eu. Porque agora já me foram dadas muitas oportunidades, inclusive dessa questão mesmo da própria consciência, né? Da gente desenvolver a nossa consciência. É, foram vários livros, né? Livro de Ouro, Cabalion, vários outros livros aí que a gente tem de desenvolvimento de consciência muito grande que foram disponibilizados e que não se dá a devida importância. menino, se eu tô assim no livro de ouro, eu tenho medo do babado da Bahia, que vai ser o cabaleão, viu? Estou Vai ser assim. ótimo! Você vai olhar assim, meu Deus, por que que eu não aprendi, não peguei esse livro antes? Estava Não precisando é? deste livro. É, minha filha, Enfim, tem 3 ciclos atrasados, vamos correr atrás, né? A gente ainda tem aí minha filha, você está na chama alguns violeta. A meses. chama violeta consome tudo rapidamente, com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central, querida. Então, use Amo. a chama violeta. Ei, vamos fazer a visualização? Vamos. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, colocarem os pés no chão, né? Deixarem a coluna ereta. Fazer umas 3 respirações profundas, vocês vão respirar, segurar e soltar, tá? Vamos lá, começar a respiração. Sentindo relaxar os corpos, físico, etérico, mental, emocional. Agora vamos visualizar os nossos 7 chakras. Nosso chakra coronário, nosso chakra terceiro olho, nosso chakra laríngeo, nosso chakra cardíaco, nosso chakra plexo solar, nosso chakra abdômen e nosso chakra base.
Aí vamos visualizar eles envoltos em uma chama violeta. Meu chakra coronário é uma lótus em chama violeta. Meu chakra coronário é uma lótus em chama violeta. Meu chakra coronário é uma lótus em chama violeta. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra terceiro olho é um olho em chama violeta. Meu chakra terceiro olho é um olho em chama violeta. Meu chakra terceiro olho é um olho em chama violeta. Meu chakra terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é uma roda em chama violeta. Meu chakra laríngeo é uma roda em chama violeta. Meu chakra laríngeo é uma roda em chama violeta. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é um coração em chama violeta. Meu chakra cardíaco é um coração em chama violeta. Meu chakra cardíaco é um coração em chama violeta. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra plexo solar é um sol em chama violeta. Meu chakra plexo solar é um sol em chama violeta. Meu chakra plexo solar é um sol em chama violeta. Meu chakra plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra abdômen é a alma em chama violeta. Meu chakra abdômen é a alma em chama violeta. Meu chakra abdômen é a alma em chama violeta. Meu chakra abdômen é a pureza que Deus deseja. Meu chakra abdômen é a pureza que Deus deseja. Meu chakra abdômen é a pureza que Deus deseja. Meu chakra base é a energia atuante do fogo violeta sobre todos os outros chakras. Meu chakra base é a energia atuante da chama violeta sobre todos os outros chakras. Meu chakra base é a energia atuante da chama violeta sobre todos os outros chakras. Meu chakra base é a pureza que Deus deseja. Meu chakra base é a pureza que Deus deseja. Meu chakra base é a pureza que Deus deseja. Agora vamos visualizar da base do nosso chakra base saindo dois fios dourados, se direcionando para o centro da Terra, se conectando agora com a Mãe Gaia, pedindo permissão à Mãe Gaia para nos conectarmos com sua fonte energética, a fonte da Mãe, que traz toda essa leveza, todo esse amor, todo esse carinho, através desses fios dourados, que agora sobem e se conectam com o nosso chakra base, e se expandem através das nossas pernas, do nosso tronco,
vão se expandindo sobre nossos braços, pescoço, cabeça. E vamos nos sentindo preenchido com essa energia de Mãe Gaia, nos sustentando, nos trazendo essa energia de abundância, de prosperidade, de amor, de alegria, sentindo cada parte do nosso corpo sendo revitalizado com essa energia de Mãe Gaia. E do topo da nossa cabeça saem fios prateados que agora se conectam ao Pai Cosmos, lá no universo. Nós vamos visualizando esses fios dourados saindo do topo da nossa cabeça, atravessando a Terra, seguindo até o infinito no espaço, se conectando a essa energia prateada que agora vemos como uma bola de luz prateada. E do topo da nossa cabeça vão descendo esses raios prateados da energia do Pai Estelar, nos preenchendo com essa força, com essa energia de ação, de poder de realização, de incentivo. Nós vamos sentindo cada parte do nosso corpo agora sendo vitalizados com essa energia do Pai, saindo, descendo do topo da nossa cabeça, pelos nossos pescoços, braços, nosso tronco, pernas. Nós vamos sentindo essa energia circulando e elas vão se juntando, a energia de mãe e a energia de pai. E elas vão se entrelaçando, nós vamos sentindo totalmente revitalizados e totalmente integralizados com essa energia do pai e essa energia da mãe. E agora nós pedimos aos nossos anjos de guarda que mantenham uma proteção nesse trabalho. Pedimos também ao bem-amado Miguel Arcanjo que se faça presente, trazendo sua proteção. A bem-amada Rovena, com a chama rosa, trazendo a sua energia da chama rosa para esse trabalho. Ao bem-amado Kutumi, com a chama dourada, trazendo a energia da sabedoria para esse trabalho. Também vamos pedindo a presença da bem-amada Coen, com a chama violeta, para transmutar toda e qualquer energia desqualificada. Pedimos também a presença do bem-amado Hilarion, com a sua chama verde da cura e da verdade, que tudo seja apresentado, que todas as energias sejam revisadas, vistas, que nada passe a não ser pela chama da verdade. E a gente vai verificando do nosso plexo solar, vão saindo esses raios violeta, rosa, amarelo, verde, e eles vão se entrelaçando e se conectando com esta bola que está à nossa frente, e a gente vai transferindo essa energia que a gente está entrelaçada nessa bola, e vai visualizando essa energia crescendo no centro da nossa casa. Vai visualizando essa bola cada vez mais sendo preenchida dessas energias do raio violeta, do raio verde, do raio rosa, do raio amarelo dourado, e a gente vai vendo essas energias se fundindo e cada vez mais se expandindo. Essa bola, ela vai se expandindo, ela preenche a nossa casa, ela preenche o nosso bairro, ela preenche a nossa cidade, ela preenche o nosso estado, ela preenche o nosso país, ela preenche o nosso mundo. Vai preenchendo cada espaço, cada hospital, cada lar de idosos, cada pessoa que há necessidade de receber essa energia, vai recebendo essa energia agora. A gente vai dando esta energia para a humanidade, para que cada ser, cada espaço desse planeta, a própria Mãe Gaia, a própria energia da Terra, as plantas, os seres vivos, não só os humanos, mas todos os seres vivos, que possam receber essa energia também.
que todo reino elemental também possa receber essa energia, assim como também somos eterno gratos aos reinos elementais que nos são tão maravilhosamente nos servindo a todos os dias, apesar da nossa ignorância. Estou eternamente grata a todos vocês, amados elementais, aos planetários que também aqui se fazem presente nessa energia de doação para a humanidade, nessa energia de doação para a Mãe Terra, nessa energia de doação para os elementais, nessa energia de doação para os para todos os seres que necessitam desta energia, né? Que todos possam receber essa energia com toda a graça, com toda a luz, que essa energia possa expandir também para essa nossa constelação, para esse nosso para essa nossa galáxia, que todos possam receber essa energia, que essa energia de doação possa ser expandida e multiplicada infinitamente através dessa chama violeta, que multiplica e traz a velocidade da expansão, da doação a todas as pessoas, a todos os seres, a todos os elementais, a todos os planetários, a todas as pessoas que necessitam. Eternamente grata a todos vocês, aos amados mestres ascensionados que trabalharam aqui conosco, aos nossos anjos de guarda, ao bem-amado Miguel Arcanjo, que fez a nossa proteção. E agora vamos visualizar, retornando, nos desconectando agora com a energia do Pai, trazendo essa energia, esses fios dourados de volta à nossa cabeça. Também vamos desconectando agora da Mãe Gaia, voltando os raios dourados, os fios dourados ao nosso plexo, ao nosso chakra base. E agora vamos nos despedindo de todas essas energias, sentindo-nos preenchidos e revitalizados e eternamente gratos a esse momento de doação. Grata, grata, grata. Quando vocês estiverem voltados, vocês me avisem. Minha Ok. filha, que babado. Voltei. Pronto. Eu vou parar a gravação e vou fazer o encerramento da reunião, tá?